Eu creio que há momentos na sua vida que você procura saber ou faz perguntas como o porquê que estas coisas estão a acontecer comigo. Eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus, eu sou uma pessoa que sirvo ao Senhor conforme a palavra de Deus. Eu jejuo, eu busco, eu oro, eu faço de tudo, ando em retidão com o Senhor, mas há algumas coisas na minha vida que não estão conforme eu desejava, ou não estão conforme diz a palavra do Senhor, que nós vamos viver o melhor desta terra. Às vezes até ficamos a pensar que nós, como pais, estamos em perfeita comunhão com o Senhor, mas os nossos filhos já há uma grande barreira para eles aceitarem a Cristo, ou já estiveram na graça, fazendo a obra, mas por algum momento, em algum momento da vida, eles se desviaram. Hoje eu quero esclarecer por que é que estas coisas acontecem, os possíveis motivos de alguma coisa não estar a correr devidamente na sua vida. Então eu deixo essa palavra aqui, sou Beatriz Chongo, mais uma vez, mais uma terça-feira estou aqui para trazer uma mensagem da parte do Senhor. Obrigada por todos os inscritos, estamos com 2.400 mais ou menos membros inscritos no canal. Muito obrigada a todos, obrigada pelos vossos likes, pelos vossos comentários, pelos vossos pedidos de oração. Estarei sempre aqui intercedendo por cada um de vocês. Deixe o seu pedido de oração que eu vou orar por si. E também peço que orem por nós, por mim, pelo canal, pela minha família, para que realmente eu possa estar capacitada para trazer a mensagem de Deus para a vida de cada um de vós. Amados irmãos, vamos agora meditar na palavra de Deus, no livro de 2 de Crônicas. Vamos começar no capítulo 33, no 11. É um texto longo, por isso eu vou ler corrido, depois vou explicar aquilo que Deus falou comigo. E também quero, antes de mais, consagrar esta palavra no Senhor com uma oração. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua presença nas nossas vidas. Obrigada, meu Pai, pois não há outro Deus como tu és maravilhoso, Pai. Obrigada porque a tua palavra diz que conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Obrigada por nos mostrares, fazermos conhecer a verdade, Pai, essa verdade que liberta. Obrigada, meu Pai, por essa luta constante que nós temos de mantermos na tua perfeição, em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com os irmãos, em comunhão com a tua palavra. Nos ajuda, Pai, a te buscarmos. Obrigada, pois a tua palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu te glorifico por tudo, Pai, por estares conosco, pois a tua palavra diz, onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estou contigo. Nós queremos que tu estejas aqui neste momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, vou ler aqui, no segundo livro de Crônicas, 33, 11. Aqui o título da minha Bíblia diz, o cativeiro de Manassés, sua oração e morte. 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeiras e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou de veras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. E ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém e ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E depois disto, edificou o muro da fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, a roda, até o fel, e levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fora de Judá. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O resto, pois, dos sucessos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que está nos sucessos do rei de Israel. E a sua oração, e como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e pôs bosques, imagens de escultura, antes que se humilhasse,
Eis que está tudo escrito no livro dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Continuando, o reinado de Amon e a sua impiedade. E era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar. E os 2 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai. Porque Amon sacrificou todas as imagens de escultura para que Manassés seu pai tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus delitos. E conspiraram contra eles os seus servos e o mataram em sua casa. Porém o povo da terra feriu a todos quanto conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Amém. Amados irmãos, este é um texto longo, mas para melhor perceber, nós temos que voltar atrás para o início desta história do livro de Crônicas. O livro de Crônicas fala de toda a geração de Davi e cada capítulo fala de uma história de um determinado rei que vem da geração de Davi, netos, bisnetos, tratanetos, etc. Então, o livro de Crônicas fala de toda a geração do reinado do rei Davi. Amados irmãos, nós temos a história de Davi que é um grande homem valente do Senhor, que passa o seu reinado para o seu rei Salomão, onde constrói a igreja, né, do Senhor, maravilhosa, com toda a instrução, com toda a organização que deixou Davi, porque Davi não podia construir a igreja para o seu templo do Senhor, porque tinha as mãos cheias de pecado, né? Matou muita gente. Então Deus disse a Davi que o seu filho Salomão ia depois construir, ele que estaria encarregue. Então Salomão nasceu, tornou-se rei, mas o pai tinha organizado tudo para o início da obra do templo do Senhor. E depois, com a sabedoria que Deus deu a Salomão, que ele pediu, ele foi construindo, organizando tudo aquilo que faltava para que realmente se construísse o templo. E foi um templo maravilhoso, teve apoio maravilhoso de todo o povo que estava à sua volta. Pronto, depois ele reinou, etc. A história de Salomão também é maravilhosa de escutar. Ele morre. E vão surgindo novas gerações de reis né, através dessa hierarquia, genealogia de Davi. De Davi que vem de Jesus também. Então, o que acontece? Voltando àquilo que era logo no início eu falei, nós não entendemos às vezes de onde vêm as lutas que nós temos, tanto familiares. O que acontece, eu vou falar aqui deste caso de Manassés. Ele herdou o reinado. Entretanto, o que ele fez? Davi e Salomão seguiram a Deus, como deve ser, mas depois as próximas gerações começaram, alguns seguiam a Deus, outros não seguiam, outros seguiam outros deuses, depois outros seguiam a Deus. Então, foi acontecendo, no livro de Crônicas fala isso, né? De vários, aquele que seguiu, aquele que não seguiu, etc. Vai contando essa história. Então, aqui quase no fim do livro de Crônicas fala de Manassés. Então, Manassés, a princípio, reinou mal, foi buscar os ídolos, foi buscar os deuses que seus antepassados também foram seguindo, foi buscando ídolos. Eles tinham o templo de imagens de escultura, buscavam outros deuses. E era uma confusão, porque era Deus ali, Deus aqui, deuses, vários tipos de deuses, e não o verdadeiro Deus que nós conhecemos, que nós buscamos. Acontece que depois ele é pego e já ia sendo morto, né? Foi pego, foi preso, ia sendo morto, como diz aqui no 11. O que acontece? Naquele momento, como diz o 12, ele angustia-se e arrepende-se e faz uma oração a Deus e suplica a Deus para que lhe perdoe. Ele se humilha perante Deus e peço perdão por tudo que eu fiz, peço perdão de todos os ídolos que eu segui, peço por favor que Deus mais uma chance. Ele se arrepende, ele se humilha e Deus dá-lhe essa chance para recomeçar. O que ele faz? Pega todos os seus ídolos, pega todos os seus deuses, tira do templo, começa a dizer a Jerusalém, vamos seguir o Deus verdadeiro. Então recomeça aquele princípio de Davi, de Salomão, etc. Entretanto, o tempo vai passando, claro, ele conseguiu fazer com que o Jerusalém voltasse a buscar a Deus, ele também, só que ele tem um filho. Depois daquele processo todo de reinado, já a buscar a Deus, ele morre. E como geralmente é assim, a parte hierárquica, o seu filho mais velho depois reina. E o seu filho reinou, Amon. O que aconteceu? Amon, o que faz? Em vez de voltar
a buscar a Deus verdadeiro, ele vai buscar aqueles ídolos que o pai já tinha deixado de buscar. Vai buscar os ídolos e o que acontece? Nesse processo todo, ele perde toda ele perde aquele amparo, aquela proteção divina, aquele poder do Espírito Santo que possa cobrir, nos proteger de todo o mal. E, amados irmãos, o que eu quero falar aqui é que quando os nossos antepassados, ou como nós como pais, temos um contato, buscamos a outros deuses, buscamos ídolos, vamos à idolatria, etc. Essas práticas nos levam que haja sempre consequências. Nós podemos nos arrepender do que nós fizemos, mas nós estamos a deixar um legado, estamos a deixar uma prática que pode passar de geração em geração. Amados irmãos, o que eu quero dizer, queridos, é que quando nós não nos arrependemos, por nós podemos nos arrepender, nós podemos buscar a Deus, podemos nos humilhar perante o Senhor e falar a Deus que eu me arrependo de todas as práticas que eu fiz. Nós temos que chegar a um momento, para além do arrependimento, e nós temos que cancelar, nós temos que anular e pedir a misericórdia do Senhor para que essas práticas não possam passar às próximas gerações. Porque a palavra de Deus diz que todos os nossos atos têm consequências. Se você tem atos bons, vai ter consequências boas. Se você tem atos maus, vai ter consequências más. E às vezes podemos nos arrepender, resolver o nosso problema. Mas quando nós não fazemos uma oração, quando não buscamos a Deus de forma abrangente, nós podemos estar a deixar uma herança não muito boa para os nossos filhos, para as próximas gerações. E a palavra de Deus diz que tudo que nós fazemos vai até a terceira, a quarta e a quinta geração. Significa que eu posso ser avó, posso ter netos, posso ter bisnetos, etc. Então, aquilo que eu faço hoje, como serva de Deus, tudo que eu faço buscando a Deus verdadeiramente em espírito e em verdade, eu vou deixar esse legado até a minha quinta geração. Mas se dentro dessa minha geração, das minhas quarta ou quinta geração, aparecer alguém que também vá buscar outros deuses, também vai passar para as próximas gerações. E o que acontece? As bênçãos do Senhor, se eu busco a Deus, vão passando de geração para geração, amados irmãos, até aqui na palavra de Deus fala de um momento em que Deus diz que por causa da misericórdia que eu tive com teu pai, um filho teve a bênção, foi lembrado, foi o rei Davi, se não estou em erro, que falou de um servo, foi buscar, esqueci do nome agora, peço perdão, amados irmãos, diz que mas que lembrou-se do filho de um servo seu, por causa daquilo que o pai fez. Então ele tirou o filho desse servo, ex-servo dele, da pobreza, da desgraça, colocou ele em uma boa posição no seu reinado por causa daquilo que o pai fez. Então, todos os seus atos bons, todos os seus atos maus vão ser lembrados até as próximas gerações. Então, pode ser que você pense que alguma situação na sua vida que não está resolvida por causa das outras gerações passadas, suas 4, 5 gerações passadas da sua vida, e tem que ter em conta que você está aqui a viver esta geração, também tem as 4, 5 gerações a posterior. Então todos os seus atos, todos os atos dos seus antepassados podem estar a impactar a sua vida e podem estar a impactar a vida dos seus filhos, dos seus netos, por aí em diante. Então é preciso um verdadeiro arrependimento. É preciso que você busque a Deus e peça perdão perante Deus. Eu disse, Senhor, eu quero pedir perdão por todos os pecados, todos os erros que os meus antepassados, até a quarta, quinta geração de antepassados cometeram, para que haja libertação na minha geração, na minha vida, e para que as próximas gerações não possam também partilhar desses pecados, desses atos que não agradam a Deus. Então, o fato de você estar a buscar a Deus nesta sua geração agora, o fato de você andar em espírito e verdade com Deus, não isenta do que o seu filho possa estar a sofrer as consequências dos atos dos seus antepassados das gerações anteriores. Então é importante que você busque a Deus, que você ore, que você anule, que você cancele todos os pecados dos seus antepassados, de quarta, quinta geração passada, para que realmente não se possam transferir para a sua vida ou para a vida das suas próximas gerações. Amém? Então era isto que eu queria deixar, amados, aqui. Então neste caso, Manassés cometeu erros, pediu perdão, entretanto o seu filho Amon voltou a praticar o erro que o próprio pai já tinha pedido pecado. Então,
Se formos a ver, atrás da genealogia de Manassés tem muitos outros que buscaram deuses falsos. Então pode ser que seja exatamente por isso que Amon, que apesar de Manassés ter pedido perdão a Deus pelos seus pecados, o seu filho Amon não conseguiu se livrar das práticas que não agradam a Deus. Amém? Era esta mensagem que eu queria trazer para os irmãos. Amados irmãos, eu espero que esta palavra tenha sido boa para você. Se foi boa, por favor, partilhe, comente, deixe o seu like e que Deus possa realmente abrir a sua mente e que Deus possa revelar o que deve ser pedido, você deve pedir perdão de que atos dos seus antepassados para que haja uma verdadeira libertação na sua vida. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada, Senhor Jesus. A tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos ajuda a andar nos teus caminhos, segundo a tua vontade, Pai. Nos traga uma libertação total e completa, Senhor, em todas as nossas gerações. Eu oro e agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Beatriz Chongo aqui. Deixe o seu like, partilhe, comente, se inscreva no canal e até para a semana.